de segunda a sexta. Sábado e domingo viajava. Mas limpando essa piscina de casa, eu ainda com a farda, eu escorreguei. E para eu não cair de farda, eu tentei pular para o outro lado da piscina. E quando eu tentei pular, uma perna chegou e a outra não. E eu caí assim, em forma de L. Uma perna em pé e outra deitada. E bateu aqui embaixo. E eu fraturei a bacia. Eu tive hemorragia interna. Você sabe o que é hemorragia interna? O sangue jorra sem parar. Sabe quantas toalhas dessa aqui? Eu trouxe essa toalha para lhe mostrar. É uma toalha pequena, né? 32 toalhas de sangue, colocando e tirando, porque o sangue jorrava pela urina sem parar. Eu fiquei internado durante mais ou menos 17 dias no hospital do EMEC, que era o melhor hospital de Feira de Santana. Imagine o gasto. Meus movimentos da perna não aconteciam mais. E eu desesperado, tratado por 2 médicos, os melhores médicos de Feira de Santana e um dos melhores urologistas da Bahia, chamado Edson Pasqualin Silvio Brito. Eles me tratavam com maior amor. E um certo dia eu perguntei: doutor, eu vou voltar a nadar? Eu não estava preocupado em andar, eu estava preocupado em nadar, que era a minha felicidade. E o médico olhou para mim e não sabia responder. Ele ficou calado, sem ação. E eu falei: doutor, eu quero saber, eu vou voltar a andar, eu não estou sentindo minhas pernas. E comecei a chorar naquela maca, naquela cama de hospital. E ele olhou para mim e falou assim: se Deus quiser, Dario. Naquele momento que ele falou, se Deus quiser, o Senhor já estava falando no meu coração: você quer que eu resolva o teu problema? E eu falei: sim, Senhor, eu quero. Fui para casa, recebi alta. A hemorragia conseguiu ser estancada, parou. E por incrível que pareça, durante todo esse tempo de hemorragia, perdendo sangue, ficando branco, ficando magro, eu perdi 11 quilos na época. Se vocês abrirem meu blog, se vocês abrirem meu Orkut, vocês vão ver minhas fotos antigas. Se vocês chegarem e comprarem o DVD, vocês vão ver lá fotos antigas de missão. Vocês vão ver eu magro, só a pele e o osso. Eu era feio demais, gente. Eu fiquei feio demais, quer dizer, naquela época. Eu fiquei tão feio e tão magro, para você ter uma ideia, que eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Eu passei, sabe quantos anos? 8 anos sem usar uma bermuda, sem usar uma sunga, sem entrar numa piscina, sem entrar no mar, porque eu tinha vergonha de mim mesmo. Imagine você, 16 anos treinando, nadando, e 8 anos sem conseguir botar um short na rua, porque meus amigos brincavam comigo, botavam um apelido. E eu olhava para mim e não conseguia me ver. Mas o pior havia de acontecer. 2 meses depois, quando eu já estava andando, sabe por que eu andei? Porque um dia minha mãe saiu de casa para comprar um lanche. E eu fiquei sozinho em casa com meu pai dormindo em cima. Meus irmãos saíram com ela, ela falou: Dario, eu vou comprar um lanche para você. Eu fiquei no meu quarto, tinha janela para a piscina. Eu olhei para aquela piscina e falei: meu Deus, ou eu morro agora, ou eu volto a nadar agora. Agora aquela piscina, ou ela me cura e me salva, ou ela me joga lá para baixo. Eu pulei da cama, me joguei na cama, no chão, saí rastejando, consegui empurrar a porta, que estava semi-aberta, e me joguei na piscina. E comecei a nadar só com os braços. Mas mesmo você sendo professor de natação, mesmo você sendo campeão de natação, mesmo você tendo toda a experiência que você tinha, a partir do momento que você não tem um movimento da cintura para baixo, seu corpo começa a afundar, porque os braços e a coordenação motora não conseguem segurar o peso do corpo. E eu comecei a querer afundar, e eu comecei a perder forças, e eu senti aquela última volta na minha piscina. E eu falei: meu Deus, eu vou tentar dar a virada. Se eu conseguir força na perna, o Senhor vai impulsionar e eu vou voltar a nadar. Se eu não conseguir, muito obrigado, Senhor, e seja feita a tua vontade. Eu não tinha nenhuma experiência com Deus ainda. Eu comecei a nadar, e afundando. E quando eu coloquei a mão naquele azulejo, eu fui dar a virada da natação. Empurrei a perna na beirada e consegui funcionar. E eu senti a minha perna bater. E eu senti que algo pegava a minha perna e levava para baixo e para cima. E eu comecei a sentir a minha perna mais forte.
E comecei a chorar, me alegrar nadando. E comecei a nadar para um lado e para o outro. E quando minha mãe chegou em casa, viu uma zoada nas águas e correu para a piscina. E começou a gritar: Darinho, 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 sai daí, Darinho. E meu pai desceu correndo. Meus irmãos chegaram junto com ela. Meu irmão, eu lembro de roupa e tudo, caiu para me pegar. E aí eu lembrei que eu era um campeão de natação. E eu comecei a dar volta na piscina e falar: pega, Gil, pega, Gil. E ele nadando atrás de mim. E eu nadando, 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 a maior felicidade do mundo. E a partir daquele momento eu estava curado. E aí eu comecei a andar, fazer a fisioterapia, a recuperação aos poucos, que a perna não tinha mais peso. Foi muitos dias sem andar, mas já sentia. Mas o pior eu tinha perdido: a emoção de viver, de olhar no espelho, de ter vergonha de si mesmo, de discriminar si mesmo. E minha mãe me dando apoio. E 2 meses depois, eu perdi a pessoa que mais amava e que mais me dava apoio, que era minha mãe. Minha mãe se sentiu mal. Em abril de 91, foi pro EMEC, ficou 2 meses na UTI. 2 meses na UTI. Quem já foi, eu teve um parente na UTI de um hospital particular tipo EMEC, Feira de Santana, sabe o preço. Foram 2 meses. Meu pai vendeu 4 fazendas, ficou só com uma. Meu pai vendeu as 2 panificadoras. Meu pai vendeu carro. Meu pai vendeu a nossa casa. Tudo para tentar salvar a vida da minha mãe, mas não teve jeito. E quando ela recebeu alta e foi para casa, eu ficava cantando para ela aquela música do Roberto Carlos: Como é grande o meu amor por você. Em 91 estava fazendo sucesso, gravada pelo cantor Oswaldo Montenegro. E eu cantava e ela se acalmava. E ela não reconhecia ninguém, mas quando ela me via, ela chorava. E a enfermeira particular que ficava no quarto falava assim: ela me reconhece. Mas ela já não falava nada. E um dia de domingo à tarde, assistindo o Silvio Santos, o programa Porta da Esperança que existia. Eu e minha mãe no quarto, eu olhando ela. Ela olhou para mim, deu o último suspiro, revirou os olhos, começou a ficar roxa. A língua embolar, eu comecei a gritar e minha mãe morreu ali nos meus braços. Com 16 anos, eu vi o último suspiro. Segurei ela. Ela olhou e parou. Meu pai pegou chorando e falou: não tem mais jeito. E levou para o hospital. Eu corri para o quarto e comecei a chorar, já sabendo o que iria acontecer. Com meia hora depois o telefone toca e Lourdes, a secretária que trabalhava em casa, atendeu e começou os gritos. E eu percebi que eu tinha perdido a pessoa mais importante da minha vida, a minha mãe. E dali em diante minha vida foi uma miséria, vamos dizer assim. Eu fiquei revoltado. Minha família toda se estruturou financeiramente, como família. Cada um foi para o canto. E eu com 16 anos comecei a morar sozinho, a ter que me virar sozinho. Porque depois de um tempo meu pai resolveu ter um outro relacionamento e eu não aceitava. Eu não aceitava a minha madrasta. E eu falei: ou fica eu, ou fica o senhor em casa. E meu pai tinha uma casa de passeio na cidade chamada Caldas do Jorro, depois de Serrinha, onde a água é 48 graus. Meu pai foi morar lá nessa cidade. E eu fiquei morando por 16 anos em casa, sozinho, me virando sozinho. Teve um tempo de desespero que eu tive que vender todos os móveis, porque eu briguei com meu pai, com minha família, eu não queria saber de ninguém. Eu vendi tudo, eu passei fome. Teve um dia que eu cheguei a morar na casa de um amigo meu. Eu tive que comer um ovo frito com um quisuco daqueles que tem uma baleiazinha, não sei se ainda existe, que era 10 centavos, de uva, e o bichinho era gostoso. E eu comi chorando com meu amigo, passando fome. Um cara que tinha tudo, passando necessidade. Um cara que foi estudar agora no colégio municipal, no colégio estadual Assis Chateaubriand. Mas eu queria mudar a minha vida, mas o sofrimento não deixava. Fui presidente de Grêmio Estudantil. Fui 8 anos, venci 8 eleições em Feira de Santana. Sou considerado como o melhor presidente gremista estudantil da história de Feira de Santana. Fui homenageado na Assembleia Legislativa, no Senado, no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. Fui para Brasília representar a Bahia como o 3º melhor presidente de Grêmio da Bahia. Editei um livro de poesia em homenagem à minha mãe. Ganhei o festival, ganhei concurso de redação, mas minha vida era uma miséria. Eu estava revoltado porque eu queria o carinho do meu pai. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais amor, não tinha mais família. Para resumir, para a gente voltar para o jogo, mas Deus está mandando falar.
eu comecei a cantar. Eu fui logo para o núcleo do Olodum Mirim. E aí em Feira de Santana foi colocado núcleos, bandas afros que participavam e que faziam parte do Olodum de Salvador. Quando era revelado alguém ia fazer um curso em Salvador para ver se entrava no Olodum. E eu entrei em um desses núcleos chamado Coração da Jamaica, com o cantor Libu do Reggae, Beto Maravilha, que era o compositor daquela música Força e Pudor, Betão. E comecei a cantar naquelas bandas afros, compor, cantar, com mais de 50 tocadores, rastafares, nas ruas. E meu pai não aceitava. Naquela época era uma discriminação muito grande. E eu fazia aqueles arrastões pelo bairro, pela cidade, cantando. Eu era o único galego, o único branquinho. E naquela época era difícil. Hoje ainda tem. Imagine naquela época a discriminação, que é uma coisa horrível. Mas eu tinha amor por aquilo, por aquelas pessoas. Mas era difícil porque eu olhava para um amigo meu com baseado, com a maconha, falava: e aí, mascarinha, vai nessa? Mas a educação que minha mãe deixou para mim me livrava, porque eu nunca precisei entrar nos caminhos das drogas. E mesmo no desespero, ter perdido casa, perdido dinheiro, entrado num relacionamento que durou 3 meses, e eu perdi tudo. Eu fui pro desespero, tive que sair de Feira de Santana, perdi 17 quilos, fui pra depressão, tentei suicídio 3 vezes. E um dia numa ponte, um amigo meu chegou meia-noite, passando de carro, e falou: o que é que tu tá fazendo aí, cara? E eu chorando me desesperei e contei. Ele falou: não faz isso não. E eu já tinha passado por diversas bandas, bandas de trio, Revelação em Carnaval, em Alagoinha, Salvador, Feira de Santana, Rio Grande do Norte, puxando bloco, Minas Gerais, foi banda de forró, banda de pagode. Cantei com o Beto Jamaica em Salvador quando estava na carreira solo, quando ele saiu do Tchan, quando o Tchan acabou e agora voltaram. Me chamou para um projeto junto com o Reinaldo, quando ele juntou com o Reinaldo, eu não quis, porque eu tinha decidido a voltar para o Senhor. Eu queria viver a minha vida com o Senhor sozinho e não paralelo. Eu precisava fazer isso para o Senhor mudar a minha vida. E o Senhor mudou a minha vida. Eu comecei a louvar o Senhor. Eu comecei a conquistar minhas coisas, nem roupa eu tinha para vestir. E eu comecei. Eu gravei um CD sem um conto no bolso, fiado, no estúdio de um amigo. Com os próprios CDs eu consegui pagar. E eu quero aqui em antemão, ele nem sabe a importância que ele tem na minha vida. Mas foi uma das pessoas no momento mais difícil, quando eu tomei a decisão de volta, mesmo por 12 anos de missão, mas fazendo paralelo. Mas no dia que eu falei: agora é só o Senhor, e eu estava já querendo desistir de novo, porque eu não tinha apoio de ninguém. Uma pessoa me liga, porque viu umas fotos na internet, porque viu meu site na internet, e me chama para uma cidadezinha aqui humilde chamada Sítio do Mato. É o meu amigo Claudinei. E eu fui para Sítio do Mato e falei: Senhor, eu vou fazer uns CDs. Eu fiz 100 CDs, eu vendi todos. Fui outra vez, levei 100, vendi todos. Dessa viagem eu fui chamado para ir para Fortaleza, para Aracati, para Minas. Levei 500 CDs e DVDs, vendi todos. Consegui comprar minha geladeira, meu sofá, minha mesa, alugar minha casa, comprar mais roupas. E comecei a viver com decência, comendo novamente, mesmo pagando aluguel, mesmo no pensionato. Mas Deus começou a fluir minha vida. Apareceu um emprego. Eu fui morar em Vitória da Conquista, trabalhei na Silva Calçados. No primeiro mês fui o melhor vendedor da loja. Nunca tinha trabalhado na minha vida, carteira assinada, primeira vez, vendedor de calçados. Resumindo e concluindo, porque senão vou passar o tempo todo, vocês não vão ver nem a metade do show. Mas Deus sabe o que faz. Eu só quero dizer a você o seguinte: por mais dificuldade que você tenha, por mais provação que você passe, por mais tribulação que você passe, acredite, existe alguém que te ama muito mais do que qualquer pessoa nesse mundo. E esse alguém está lá em cima, está no seu coração, está do teu lado. Ninguém te ama como ele. Ninguém.